Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Para a senhora que está em casa, preparando o almoço, ou já almoçou, está ajeitando as coisas aí na cozinha, para o taxista, o motorista de Uber, o aposentado, todos agora podem aprender a palavra de Deus. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. Agora, olha que detalhe importante, de repente perdeu o programa, chegou atrasado, não deu para sintonizar, está aí no trabalho, uma emergência, enfim, não precisa ficar triste. É só ir no meu canal no YouTube. No YouTube estão todos os programas e olha, editados. Lá eu consigo colocar legendas, facilita bastante o aprendizado. Bem, como você acessa o nosso canal? Basta digitar no site de busca, dá um Google aí no digitar @Antônio Fonseca -ICP. Só isso, @Antônio Fonseca -ICP. Agora, se você já estiver no YouTube, então digita PR de pastor.Antônio Fonseca, você já acessa o canal. Olha, lá tem mais de 1.500 aulas, muito material disponível e o nosso canal, olha que bênção, atingiu mais de 100 mil inscritos. Já passamos de 110 mil inscritos no canal, mais de 12 milhões de visualizações. Olha que importante e interessante que é um canal só de ensino da palavra de Deus. Mas agora chega de moleza, vamos trabalhar, vamos começar a nossa aula. Já se ajeitou aí? Pegou seu bloquinho de rascunho e seu caderno para anotar as informações mais importantes? Muito bem. Hoje nós vamos continuar a nossa matéria Teologia Sistemática. Matéria Teologia Sistemática 1 estuda a doutrina de Deus. Teologia Sistemática 2, doutrina do Filho, doutrina de Jesus Cristo. E Teologia Sistemática 3, nós estudamos doutrina do Espírito Santo. Nós vamos aprender todas elas. Na terça-feira, só recapitulando, nós estamos aprendendo bibliologia. Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. O vídeo já está disponível no canal pr.Antônio Fonseca, você acessa a aula. Muito bem. Mas vamos hoje aprender um pouquinho sobre os atributos do nosso Deus. Os atributos de Deus. Olha que informação importante. Nós já aprendemos na aula anterior que para conhecer Deus precisamos examinar a Bíblia, porque Deus se revela na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós aprendemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, para conhecer Deus, nós precisamos estudar a Bíblia. Por quê? Se nós não examinarmos a Bíblia, nós corremos o risco de entender Deus de forma errada, porque Ele se manifesta na Bíblia. Foi por isso que Deus fez questão de nos deixar um livro, um registro, para que as pessoas não sejam enganadas. E os 66 livros da Bíblia, nós já aprendemos que são inspirados por Deus. Isso nós aprendemos na aula de bibliologia e vamos aprofundar mais. Mas voltando aqui nos atributos de Deus. Bem, de repente, você é católico ou você é evangélico, porque 95% da população brasileira ela é formada de cristãos. E dentro do cristianismo nós temos os dois maiores grupos, o grupo dos católicos e o grupo dos evangélicos. Os católicos em torno de 60%, evangélicos em torno de 35%. Portanto, 35 com mais 60, nós chegamos a 95%. E 5% das outras demais religiões. Bem, voltando aqui. Isto que eu vou ensinar hoje, ele vale para os católicos, vale também para os evangélicos. A doutrina católica sobre os atributos naturais de Deus e
atributos morais de Deus, ela vale tanto para os evangélicos, para nós e para os católicos também. Não muda em absolutamente nada. Olha que importante esta doutrina. Então, independente, vou repetir, independente de você ser católico ou ser evangélico, isto que nós vamos aprender hoje pode ser confirmado tanto na Bíblia dos católicos como na Bíblia dos evangélicos. Olha que importante. Logo, esse ensino é um ensino cristão, e isto nós chamamos na teologia de ortodoxia cristã. Este ponto, esta doutrina, ela não sofre variação no segmento evangélico, no segmento católico. Muito bem, dito isto, nós dividimos os atributos de Deus, as qualidades de Deus, em duas partes. As qualidades que nós chamamos de atributos. Atributos naturais ou incomunicáveis, ou seja, só Deus tem estes atributos, mas ninguém tem estes atributos. E os atributos que depois nós vamos aprender também, que nós chamamos na teologia de atributos morais de Deus. Então nós vamos dividir em duas partes a nossa aula de hoje. Primeiro, os atributos naturais. Olha que importante saber isto. Nenhum outro ser tem esses atributos. E quando eu falo de ser, eu estou falando de seres pessoais. Nós somos seres pessoais, os anjos são seres pessoais, os anjos caídos, que são demônios, o Satanás, o diabo, também são seres pessoais, mas não tem estes atributos que nós vamos aprender agora, tá bom? Primeiro atributo, anota aí no seu caderninho, onipresença. O que significa este atributo? Que Deus está presente em todos os lugares, em todos os lugares. Não tem como fugir, se esconder da presença de Deus. Olha que atributo importante. Por exemplo, Deus está aqui neste lugar que eu estou agora, na Rádio Tropical. Deus está aqui, mas Deus está aí onde você, Deus está aí com você também, onde você está, Deus está aí também. Deus está no hospital, Deus está lá na cadeia, Deus está em todos os lugares. E para provar a onipresença de Deus, nós vamos verificar um texto das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Pode ser a Bíblia evangélica, pode ser a Bíblia católica, é só conferir. Tem muitos textos que mostram a presença de Deus em todos os lugares, mas eu vou ler apenas um para fixar o nosso aprendizado. Está no livro de Salmos, o Salmo número 139, versículos de 7 a 10. São versículos 7, 8, 9 e 10. 4 versículos eu vou ler para fixarmos que Deus é, para provarmos que Deus é onipresente. Olha que importante. Vou ler o texto. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Olha que importante, aquele Sheol ou Seol, no português foi traduzido, se for pegar o significado, é inferno, habitação daqueles que não temem a Deus, lugar de tormento. Nós vamos aprender sobre a questão do inferno. Mas o que Deus está falando, o que a palavra está dizendo? Que Deus está em todos os lugares. Não tem como se esconder de Deus. Ora, se o texto está falando que Ele está em todos os lugares, Ele está aqui. Agora, eu preciso de fé para crer que Deus está aqui? Não, é a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus.
E ela está confirmando este ensinamento. Ah, mas e se a pessoa não acredita em Deus? Por exemplo, uma pessoa que não tem religião, não crê em nada, materialista, ateu, pronto. Não tem problema, Deus está lá também, onde ele estiver. Não tem como se esconder de Deus. Este ensino, esse atributo, ele é muito importante. Por quê? Porque não importa o lugar que a pessoa esteja. De repente, você agora está me ouvindo, está num hospital, está numa situação muito difícil. Deus está aí. Você pode buscar a Deus, orar a Deus. Ou, de repente, você está festejando alguma coisa, você pode agradecer a Deus por este momento de felicidade. Em todos os lugares, Deus está presente. Olha que atributo importante. Não é só quando você vai na igreja. Não, eu vou na igreja porque Deus está lá. Não, Deus está lá também. Mas Deus está no caminho. Quando você está indo para a igreja, Deus está ali também. Porque Ele está em todos os lugares, simultaneamente. Ele é onipresente. Guardou? Anotou aí esta palavra? Vamos para o segundo atributo de Deus. Ele é onisciente. Onisciente. O que significa? Que Deus conhece o futuro, Deus conhece os nossos pensamentos. Você sabia que Deus conhece os nossos pensamentos? Um ser humano não conhece o pensamento do outro. Nem o nosso inimigo, Satanás, os anjos caídos, os demônios, eles não conhecem os nossos pensamentos, não conhecem. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Veja que um ser humano consegue enganar outro ser humano. Um casal, o marido consegue enganar a esposa consegue enganar o marido. Olha que situação. Mas não dá para enganar Deus, porque Ele conhece o nosso pensamento, conhece todas as coisas. E para provar que Deus conhece o nosso pensamento, eu vou ler um texto nas Escrituras, que está no Novo Testamento. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, ou melhor, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Só a parte B do versículo. Olha o que está escrito, porque são palavras de Jesus. Olha que importante, palavras de Jesus. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Antes de pedir alguma coisa para Deus, Ele já conhece o que nós vamos pedir, o desejo do nosso coração, porque Deus conhece o nosso pensamento. Não tem como enganar Deus. Conseguimos até enganar uma pessoa. O ser humano tem essa capacidade de enganar o outro. Por isso que existe a maldade, por isso que existe a mentira. Quantas pessoas são enganadas, tem aí golpes que as pessoas aplicam, malfeitores aplicam aí pela internet, a questão de furto, roubo, enfim. As pessoas, uma consegue enganar a outra, mas não tem como enganar Deus, porque Ele conhece o nosso pensamento. Olha que atributo importante. Agora, e este ensino, ele também nos leva a uma reflexão. Veja, se você é uma pessoa que só fica falando mal da vida dos outros, que fica criticando, blasfemando, enfim, murmurando, questionando tudo, estes seres malignos, estes anjos caídos, que são seres espirituais que estão por aí, estão conseguindo entender o que passa no seu coração. Eles conseguem, daí eles vão te induzir para piorar mais ainda, para que você pratique uma maldade. Olha que interessante. Agora, se você é uma pessoa que mesmo na adversidade, mesmo na luta, você está sempre agradecendo a Deus, glorificando a Deus, você vai ser mais abençoado ainda. Olha que importante. Por isso não podemos blasfemar, não podemos maldizer. Não, nós temos que amar as pessoas, temos que ter paz, alegria, mesmo numa condição adversa. Veja que Paulo e Silas tem um relato na Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que é o 5º livro
do Novo Testamento. E Paulo estava numa prisão junto com Silas. Eles foram açoitados, foram presos, amarraram eles num tronco. Olha que situação. Se hoje a cadeia já é terrível, o cárcere, imagina naquela época. Mas eles estavam presos. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles eram inocentes. Não estavam amaldiçoando, não, estavam louvando ao Senhor. Estavam cantando, glorificando a Deus. E aí, Deus vendo que mesmo aqueles dois, estando sofrendo, estavam glorificando, adorando a Deus, louvando, Deus os libertou de forma milagrosa. Olha que importante é. O que isso nos ensina? Que mesmo que a gente esteja triste por dentro, a alma triste, ficou magoado com alguém, com alguma coisa, não, mas não transmita isto. Não, continue pedindo a Deus, glorificando a Deus, pensando coisas boas, porque Deus vai trazer a solução, porque Ele é onisciente, Ele conhece. Olha o versículo 6, versículo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, segunda parte, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. Antes de pedir, Deus já sabe. Bem, vamos aprofundar mais um pouquinho nos atributos de Deus, atributos naturais. Onipotência. Você já viu falar desse atributo? Que Deus tem todo o poder, todo o poder. O Deus que nós servimos, olha, o Deus dos católicos é o mesmo Deus nosso, Deus dos evangélicos, dos protestantes. Não tem diferença, é o mesmo Deus. E o Deus que nós servimos, independente de ser católico ou ser evangélico, Ele é onipotente. O Deus que você acredita, o Deus que você serve é onipotente? Olha que pergunta. O da Bíblia é onipotente e a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé. Vamos ler um texto para confirmar o que eu estou falando? Está em Lucas, no 1º capítulo, versículo 37. Olha o que está escrito. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som. 37. Melhorou um pouquinho? Dei um ganhozinho aqui no som. 37. Olha o que está escrito. 1º capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 37. É o 3º livro do Novo Testamento. Porque para Deus nada é impossível. Olha que palavra forte. Porque para Deus nada é impossível. Deus é Deus de milagres, Deus do sobrenatural, Deus que opera maravilhas. Eu não sei, de repente você está passando por uma dificuldade, você já procurou solução, de repente tem um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema. Mas eu posso te garantir que Deus soluciona todos os problemas, porque Deus é Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Deus é onipotente. Olha que bênção, que maravilha servir este Deus. Um Deus que está em todos os lugares, portanto Ele está aqui. Um Deus onisciente que conhece o futuro, um Deus que conhece os nossos pensamentos. Então eu estou aqui ensinando, aqui na rádio, ensinando, transmitindo, mas eu creio. Deus sabe o desejo do meu coração. Deus sabe que o meu objetivo é que você aprenda a palavra de Deus. É que a senhora que não teve a oportunidade de estudar, de conhecer melhor esse Deus, aprenda que o senhor, o aposentado, a moça, o moço, o meu desejo é que milhares e milhares de pessoas assistam esta programação e aprendam. São coisas simples, mas de repente você não teve a oportunidade de aprender. Então, olha que importante, Deus é onipresente, está em todos os lugares, Deus é onisciente, conhece os nossos pensamentos, também conhece o futuro, isso é a presciência de Deus, e Deus é onipotente. Deus tem todo o poder, Ele criou todas as coisas, foi Ele que nos fez. Consegue imaginar a complexidade do nosso corpo? Foi Ele que fez. Fez os astros, fez as galáxias, fez tudo, tudo.
E se ele fez tudo, para Deus nada é impossível. Então, de repente, você está tão preocupado, a tua dificuldade ficou gigantesca para você. É verdade, mas para Deus ela é insignificante, porque para Ele nada é impossível. Então, continue adorando esse Deus, continue glorificando esse Deus, continue buscando esse Deus. Vamos avançar mais um pouquinho nos atributos naturais de Deus? Unidade. Deus é único, unidade perfeita. Só existe um Deus verdadeiro. Os demais que surgem por aí são todos falsos. Isto está registrado no quinto livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, escrito por Moisés, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus. Nós somos, aí vem uma palavrinha técnica, monoteístas, porque nós cremos em um único Deus. Os católicos são monoteístas, também acreditam em um único Deus. Nós também, evangélicos, somos monoteístas, acreditamos em um único Deus. O Deus que os católicos servem e acreditam é o mesmo Deus que nós acreditamos, é o Deus da Bíblia. Porque os católicos também têm a Bíblia como regra de fé. Portanto, Deus é único. Mas nós vamos aprender mais na frente um pouquinho que este único, na língua que foi escrito esse texto, na língua hebraica, ele tem único, tem duas palavrinhas para único. Tem único absoluto e único composto, de unidade composta. E isso é importante quando nós estudarmos a doutrina da Santíssima Trindade. Porque essa doutrina ensina que só existe um Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Olha que interessante. Então Deus é único, mas na divindade nós encontramos três pessoas: pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. Quer ver um exemplo para ficar bem claro essa questão da unidade? A raça humana, só existe uma raça humana, uma raça humana formada de 8 bilhões, mais ou menos, de seres humanos. Então a raça humana é formada por 8 bilhões de seres humanos, mas só tem uma raça humana. Olha que importante. É a mesma coisa o casal, formado de duas pessoas. Um casal formado de duas pessoas. Então Deus é único. Mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas, não três deuses. Só tem um Deus, ele é único. Mas nós encontramos em Deus três pessoas, mas isso nós vamos ter que estudar com profundidade, porque nós cremos nesta doutrina, os católicos também creem nesta doutrina, doutrina da Santíssima Trindade. Nós vamos estudar ela particularmente, só ela. Deus também, ele é infinito. Você sabia que Deus é infinito? Já aprendeu isso na matemática? Finito e infinito, ou seja, que não tem fim. Deus é infinito. Olha o que está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha que texto importante. Está no Antigo Testamento. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha que está escrito, que registro importante. Deus, não tem como colocar Deus no Deus é infinito. Por isso que ele está em todos os lugares, ele é infinito. Ele não está lá no templo que você frequenta lá, só lá. Não, ele não está só na sua casa, ele não está só aqui na rádio, ele está em todos os lugares, porque ele é infinito, o Deus que nós servimos. De repente, você fala, mas como que eu vou entender isso? Mas não tem como entender. Não tem como entender, porque Deus, ele é Deus. Ele é infinito, ele é todo-poderoso, ele é único, ele é onisciente, ele é onipotente, por isso que ele é Deus. E estas qualidades que eu acabei de ler são qualidades naturais, atributos naturais de Deus, são incomunicáveis, porque só Deus tem. Quer ver mais um? Imutabilidade.
O que significa isto? Que Deus não muda. Nós mudamos constantemente, mas Deus não muda. Deus é imutável. E como eu sei disso? Lendo a Bíblia. Olha o que Tiago escreveu, Novo Testamento. Tiago, no 1º capítulo, versículo 17. Olha que texto importante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Não há mudança. Deus não muda. Olha que importante a imutabilidade. Tudo isto que nós aprendemos até agora não sofre alteração, porque Deus é imutável. Estes são os atributos naturais de Deus, atributos incomunicáveis. São esses que nós aprendemos. Agora nós temos os atributos morais de Deus. Mas antes de estudarmos os atributos morais de Deus, eu vou chamar o nosso intervalo rapidinho. Não sai daí não. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Voltamos para o nosso programa Defesa da Fé. Viu como é fácil estudar teologia com a nossa instituição? Todos podem aprender a palavra de Deus, agora sem sair de casa. Deixa eu ajustar aqui o som. Muito bem, tudo ajustado, vamos continuar a nossa programação. Nós aprendemos na primeira parte do nosso programa os atributos naturais de Deus, incomunicáveis. Só Deus tem estes atributos. Nós aprendemos que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus, Ele é infinito, que Ele é imutável, que tudo isso nós aprendemos sobre Deus. Mas esses atributos são incomunicáveis de Deus, são naturais, só Ele tem, mas ninguém tem esses atributos. E agora nós vamos aprender os atributos naturais de Deus. Olha que interessante. E nós temos também estes atributos, mas estes atributos, eles foram, vamos usar o termo assim, danificados em nós, eles foram danificados, eles ficaram com defeito, em função da queda de Adão e Eva. Então, em função da queda de Adão e Eva, estes atributos morais que nós temos foram danificados, e você vai entender por quê agora na sequência do nosso estudo. Veja, eu sempre faço uma analogia. Vamos imaginar uma dona de casa, ela quer fazer um bolo e ela tem uma forma de alumínio. Então, quando ela está passando lá um azeite, untando, acho que é essa palavra que a dona de casa usa, untando a forma, essa forma cai no chão, caiu a massa. Ficou amassada a forma, pedacinho. Todo bolo que for feito nesta forma sairá com aquela marquinha do amassado. Olha que interessante, porque a original, a forma, está amassada. Logo, você está entendendo, todo bolo que for feito nessa forma sairá amassado. Da mesma forma, aconteceu com a gente. Os nossos pais, Adão e Eva, o primeiro casal, eles pecaram. Então, todas as pessoas que nasceram depois deles, logo atinge todos nós, nasceram, todas as pessoas nasceram e nascerão com aquele pecado, com aquele amassado. Vamos voltar para a nossa analogia. Mas nós temos esses atributos, você vai entender por quê. Vamos começar pelo primeiro deles aqui, vamos começar por santidade. Olha um atributo moral de Deus. São 3. Santidade. Deus é santo. Santo aí é no sentido de perfeito. Deus é perfeito. Nós já aprendemos que esta palavra santo, ela é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem mais de um significado. É da nossa língua. Quer ver? Por exemplo, a palavra vela.
A palavra vela é uma palavra polissêmica. Por quê? Pode significar vela de navio, pode significar vela de carro, vela para iluminar, de acender. Então, a palavra vela é uma palavra polissêmica, porque tem mais de um significado. Quer ver uma outra palavra polissêmica? Manga. Manga pode ser manga de camisa, pode ser manga fruto da mangueira, pode ser manga de um eixo de caminhão, por exemplo. E a palavra santo também ela é polissêmica, porque ela tem mais de um significado. Quer ver? Nós já aprendemos que a igreja, os cristãos são santos. O cristão, o crente, ele é santo. Mas aí a palavra santo significa separado. Separado. Olha que interessante. Separado do quê? Do pecado. Olha que interessante. Eu comprei, eu tenho um microfoninho, tenho aqui esse fone de ouvido, eu comprei exclusivamente para utilizar no trabalho do ensino da palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu posso dizer que são objetos santos. Por quê? Foram separados exclusivamente para a obra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. É nesse sentido que significa santo. Quando nós vemos os nossos irmãos, os que obedecem os ensinamentos de Jesus Cristo, são santos. Santos no sentido de separado. Separado do quê? Do pecado. Olha que importante. Agora, neste caso aqui, nesse atributo, Deus é santo. Mas santo aí significa perfeito. Olha que importante. Perfeito. Olha um exemplo. Lucas, que é o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, no primeiro capítulo, olha o que ele diz no versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Olha que interessante. Deus é santo. Você vê? Porque, olha, falando do atributo aqui, todo poderoso aqui, onipotente. Porque me fez grandes coisas o todo-poderoso, o onipotente. Santo é o seu nome. Olha que interessante, o nome de Deus é santo, ele é santo. O nome aí significa a pessoa de Deus. Não é simplesmente um nome. Não, Deus é santo. Olha, é esse o significado. Mas aí eu disse aqui que nós também temos esses 3 atributos morais que nós vamos aprender. Então vamos já verificar esse primeiro. Mas nós também somos santos no sentido de separado. Nós gostamos das coisas corretas, das coisas certas, das coisas perfeitas, nós gostamos, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Por quê? Porque a nossa santidade foi manchada pelo pecado. Então nós gostamos das coisas perfeitas, mas nós não conseguimos atingir a perfeição. Só Deus é perfeito. Embora, em função de Deus nos ter feito segundo a sua imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas esta imagem e semelhança ela foi manchada pelo pecado. O pecado causa isso, tira a pessoa da perfeição. Entendeu? Então, esse atributo, nós conseguimos nos comunicar com Deus por meio desse atributo. Olha aí, nós buscamos a perfeição. Por isso que Deus fala que nós precisamos da santificação. Nós precisamos ficar longe do pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que não agrada a Deus. Tá certo? Portanto, o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus dos católicos, o mesmo Deus dos católicos, o nosso Deus, nós que somos evangélicos, é o mesmo Deus. Ele é santo, ele é perfeito. E nós somos santos, aqueles que seguem os ensinamentos da palavra de Deus, que seguem os ensinamentos de Jesus, somos. Mas aí tem o significado de separado, porque nós não conseguimos a perfeição. Nós não conseguimos. Depois da queda de Adão e Eva, nós ficamos longe.
nos separou da perfeição de Deus. Olha que situação, olha o que o pecado causa. Depois nós vamos estudar tudo sobre o pecado. Mas vamos para o segundo atributo de Deus, justiça. Você sabia que Deus é justo? Ah, mas no Brasil também tem o judiciário, os juízes que trabalham em função da justiça. Mas, pensa um pouquinho, a nossa justiça, ela é perfeita? Ela até tenta, ela até busca, mas ela é perfeita? Não é. Não é, porque esse atributo nosso, ele foi manchado em função do pecado. Só Deus é justo, só Deus. O homem até tenta justiça. Aliás, até lá nos presídios, existe um sistema de justiça lá também. Você sabia disso? Entre os presos? Existe, mas ela é perfeita? Não é. Não é perfeita. E entre nós aqui temos também um sistema de justiça? Temos. Nós gostamos de justiça? Gostamos. Mas a nossa justiça é perfeita? Não é. Só a justiça divina é perfeita. Vamos ler um texto? Olha o que diz o Salmo, no livro de Salmos, o Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Está vendo? A pessoa que vive separada das coisas erradas, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante, que nós estamos fazendo aqui, nós estamos meditando. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo? Deus sabe quem está sendo justo e quem está sendo injusto. Deus conhece todas as coisas. Nós aprendemos que Deus é onisciente, conhece os nossos pensamentos e está em todos os lugares simultaneamente. Portanto, Deus conhece quem é justo e quem é injusto, porque Ele é justo. Deus, Ele é justo, e a justiça de Deus, ela é perfeita. Por isso que eu já vi pessoas dizendo, e é verdade, existem situações que a melhor coisa a fazer é colocar nas mãos de Deus, porque Ele é justo. De repente você tem uma situação aí que está mal resolvida, você quer resolver e não consegue com a justiça humana. É uma causa lá que você quer. Coloque na mão do justo juiz. Nós já não aprendemos que Deus, Ele ouve e conhece os nossos pensamentos? De repente você tem orado nesse sentido, você está com esse pensamento: ah, meu Deus, estou com aquela causa, aquele problema, não consigo resolver, uma situação aí familiar, não consigo resolver. Coloque na mão do justo juiz, porque Deus é justo. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça do homem é falha. Não existe uma justiça perfeita entre nós humanos. Nós tentamos, é verdade. Nós buscamos, é verdade, mas não conseguimos. Por quê? Porque a nossa justiça foi manchada pelo pecado. Olha que profundo. Mas Deus não. Deus, Ele é justo. E o terceiro atributo, amor. Você sabia que Deus é amor? Sabia disso? Deus é amor. Olha que importante. Agora, o amor perfeito. Nós humanos também nós amamos? Amamos, claro que amamos, eu tenho certeza. Amamos nossas esposas, as esposas amam seus maridos, amam os filhos. E mãe não ama um filho? Claro que nós amamos um amigo, os nossos líderes, nós amamos. Mas o nosso amor, ele não é perfeito. Até mesmo lá na prisão existe amor lá também. Apesar de toda a situação ali difícil, mas existe, porque é da nossa natureza.
Nós temos esses atributos, só que o nosso amor, ele não é perfeito, porque ele foi manchado pelo pecado. Olha que situação. Mas nós amamos. Você sente amor. Muito bem. E isto nós podemos confirmar na primeira carta que João escreveu, só um versículo, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá vendo? O atributo de Deus? Deus é amor. Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Deus é amor. Vou fazer o seguinte. Eu vou voltar a explicar isso aqui, mas deixa eu chamar rapidinho o nosso intervalinho para você tomar uma água, dar uma levantadinha aí, mas não terminou o programa não. É rapidinho. Deixa eu ver aqui a vinhetinha. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Voltamos no nosso programa Defesa da Fé. Toda terça, toda quinta. Temos o ensino da Palavra de Deus. Você que queria aprender teologia, de repente você tem uma dúvida. O que ensina em teologia? Agora você tem a oportunidade de aprender. E nesta aula nós aprendemos sobre os atributos de Deus. Os atributos naturais e os atributos morais. Nesta segunda parte nós aprendemos os atributos morais, que são 3. Santidade, justiça e amor. Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é justo e Ele ama. Nós temos esses atributos também, esses 3? Temos. São perfeitos? Não são perfeitos. Nós gostamos da santidade, nós gostamos da perfeição? Gostamos. Conseguimos atingir? Não. Nós gostamos da justiça? Claro que gostamos. Conseguimos agir 100% com justiça perfeita? Não. Nós amamos? Amamos, mas o nosso amor é 100%, ele é perfeito? Não é. Mas nós herdamos isto, por isso que nós somos um dos motivos, né, de Deus nos ter criado segundo a sua imagem e semelhança. É por isso que nós temos esses atributos morais. E os incomunicáveis, os naturais? Por exemplo, onipotência. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. O homem tem poder? Até tem um certo poder, fomos até a lua, mas tem todo o poder? Não tem, é limitado. Deus não, ele é onipotente, ele é onipresente. O homem consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, simultaneamente não. Nenhum ser consegue, criado por Deus, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus consegue, por isso que ele é onipresente, por isso que ele está aqui, está aí com você, está em todos os lugares. O homem é onisciente, nós conseguimos ler, entender o que se passa na mente de outra pessoa? Não conseguimos. Nem os seres malignos conseguem ler o nosso pensamento, mas Deus consegue, porque ele é onisciente. Ele também tem a presciência, ele conhece o futuro, Deus conhece todas as coisas. Aprendemos que Deus é único, só existe um Deus, mas detalhe, nós encontramos na divindade em Deus 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós vamos estudar na próxima aula de teologia sistemática. Aprendemos também que Deus é infinito, a infinitude de Deus. O homem é infinito? Não, é limitado, é finito, mas Deus é infinito. E aprendemos a imutabilidade de Deus, que Deus não muda. Deus não muda, não sofre variação, não é como o ser humano. Tudo isso nós aprendemos na primeira parte da nossa aula, que são os atributos naturais de Deus. Disse também que os católicos também aceitam todos esses atributos. Se você acessar o Catecismo Católico, tem na internet, e você vai ver que confere tudo que eu falei. E nós evangélicos também, todos esses atributos. Então, independe de você estar estudando teologia católica ou teologia protestante, vamos usar esse termo, este ensino vale para os 2 grupos. E os atributos morais de Deus? Quais são os atributos morais de Deus? Santidade,
Nós gostamos das coisas perfeitas, porque santo significa perfeito. Deus é perfeito. Nós gostamos? Até gostamos. Conseguimos? Não. Porque a nossa santidade foi manchada pelo pecado. Por mais que a pessoa queira ficar distante do pecado, e isso é importante, obedecer o que Jesus nos ensinou, não vai conseguir chegar à santidade, a ser um santo, a ser perfeito. Não vai conseguir. Não há essa possibilidade, porque só Deus é santo, no sentido perfeito, não no sentido separado. Separado nós também somos. Nós tentamos viver separados do pecado. Por isso que nós aprendemos que a palavra santo tem mais de um significado, é uma palavra polissêmica. Aprendemos também que Deus é justo. Mas nós também temos justiça. Temos, mas a nossa justiça é perfeita? Não, não é perfeita. Não é perfeita, ela foi manchada pelo pecado. Tentamos, lutamos para que haja justiça, mas você sabe que não é perfeita. Mas e a justiça de Deus? Ela é perfeita? É. Por isso que nós devemos sempre buscar a Deus e entregar, pedir para Deus, né? Quando a gente está achando que a pessoa se sente injustiçada. Já viu esse termo? Eu estou me sentindo injustiçado, eu estou me sentindo injustiçado. Você já viu alguma mulher, algum homem falando assim? Então, entrega na mão de Deus, porque Ele é justo, Ele é o justo juiz. E aprendemos que Deus é amor. Deus é amor, Deus é o amor perfeito. Mas nós humanos nós amamos também, é verdade. Mas o nosso amor é perfeito? Não é perfeito, não adianta. Mas o amor de Deus é perfeito. Só que você viu que é um tripé. Ao mesmo tempo que Deus nos ama, Ele é justo e Ele é santo. Olha, Ele não pode ferir a santidade dEle nem a justiça. Olha que assunto importante. Aí nós vamos encontrar na Bíblia que o salário do pecado, o salário do erro, a causa leva à morte. Que é morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte, que é ficar separado de Deus eternamente. Então, Deus, para não ferir a sua palavra, porque Ele não muda, Ele desenvolveu um plano por meio do seu amor. Mas isso nós vamos aprender na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Divulgue o nosso trabalho. Anuncie lá onde você está trabalhando, onde você estuda, para os seus amigos, familiares. Assim todos poderão aprender a palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.